Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre eu espero que sim. Bora para mais uma review. Review de coisa fina, review de fone da Singot. Hoje a gente vai falar sobre o novo lançamento Singot EW300, enviado gentilmente pela própria Singot para review. Muito obrigado, Singot. E sem mais delongas, eu quero falar um pouquinho sobre a marca, porque, cara, a Singot, na minha opinião, eu vou falar, é a melhor marca Hi-Fi pro meu gosto pessoal do mercado, cara. Todo lançamento recente tem sido incrível e todo fone que eles lançam não apenas é um ótimo fone, como é, se não um dos melhores, o melhor fone na faixa de preço. E não é diferente com o EW300, que custa $70. Entra no segmento ali de entrada barra intermediário para competir com fones bem difíceis de serem competidos e faz isso muito bem. O ponto que eu acho mais interessante é que o principal rival do Singot EW300, na minha opinião, é o próprio Singot, o monstro deles, o Singot i500, que até hoje, na minha opinião, é o melhor fone lançado na sua faixa de preço, custa aí seus $70, $80, e o EW300 custa mais ou menos o mesmo. Fica a missão de descobrir qual que é o melhor e, para ser mais sincero, qual que é o melhor para você, porque os dois fones são diferentes, têm suas diferenças significativas e hoje a gente vai conversar sobre tudo isso, começando com unboxing e construção. Bom, o EW300 tem uma configuração bem diferente, coisa que a Singot está fazendo cada vez mais, fez com o Singot Super Mix 4, por exemplo, que é fazer uma saladinha de frutas, misturar diferentes tipos de driver para chegar numa sonoridade específica, e eu sinto que a Singot está chegando cada vez mais perto de equilibrar os drivers diferentes de uma forma que, se você falar que, cara, é um driver dinâmico tocando ali, você não vai estranhar. Cada driver está sendo integrado com o outro de uma forma exemplar, e nesse fone aqui, para mim, eles chegaram no ápice dessa implementação. E a parte interessante é que é um dos fones mais baratos da marca. Ele tem um driver dinâmico, um driver planar e um piezoelétrico. Piezoelétrico que eles estão usando em bastante fones e é um tipo de driver que funciona muito bem. É um driver que é barato, não é tipo um eletrostático que sai caro para você implementar e que consegue, quando bem executado, um nível de detalhamento nos agudos muito alto, mas dos fones que eu testei até hoje, é difícil de ser implementado e eu sinto que o EW300 é um dos fones mais polidos nos agudos com um tipo de alto-falante desses, tá? Se você compara com o E500, a diferença é bem grande, o E500 usa um driver dinâmico. Então você vê que a Singot está indo para um caminho cada vez mais nos seus fones de usar configurações híbridas e não apenas híbridas, mas híbridas com falantes bem diferentes. Não é aquele híbrido feijão com arroz de um dinâmico e algumas armaduras balanceadas. Não, cara, driver planar, piezo e assim por diante. Eu queria ver o que eles iam conseguir com o driver eletrostático. Bom, em termos de unboxing e construção, a gente tem o clássico da Singot. Alguns pontos poderiam ser melhores, mas outros pontos são muito fortes. Primeiro ponto de atenção é a construção do próprio fone. As shells são lindas, são leves, são bem feitas. A minha única crítica é que, assim, você encostou, principalmente na versão Standard, que é a prateada, vai ficar marca de dedo, assim como o Singot i500, aquele metal, cara, bem espelhado, vai riscar com facilidade também. Mas é muito bem feito, é muito bem executado, o isolamento é bom, o conforto é excepcional. O cabo da Singot é bom, não é incrível, mas é bom para faixa de preço, show de bola. Não tem microfonia, não embola, não tem memória. É o mesmo cabo que eles usam no EM6L, por exemplo, aquele cabinho preto com amarelo, sabe? E aqui a gente tem algumas diferenças. O EW300 tem várias versões. Tem a versão HBB, que tem um boost em subgraves, né? Obviamente. Tem a versão Standard, que é a prateadinha, e tem a versão da SP. Eles me enviaram a versão Standard e a versão da SP, e cada versão tem uma diferença de preço. A Standard, $70, a versão com DSP, $80 a mais cara, $10 a mais pelo cabo da SP, e a versão HBB, $5 a mais. A versão HBB e a DSP são pretinhas. Eu particularmente gosto mais dessas versões porque não fica tanta marca de dedo, é um pouco mais confortável até nos ouvidos, a textura. Lembra bastante a versão Titan S preta, é aquela tinta preta fosca, sabe? Muito bem executada. E cada versão tem uma diferencinha em som. A Standard é a mais Standard, né? É a versão normal. A HBB tem um boost em subgrave e a DSP tem um boost em subgrave quando você usa o cabo DSP.
e o som do Standard quando você usa o cabo normal. Então na hora de decidir, cara, pensa bem que a versão DSP você vai ter a HBB e a Standard juntos com o cabo DSP, então são $10 a mais, mas eu acho que vale a pena, principalmente se você for ouvir muito no celular, porque ele tem o cabo USB-C. Eu iria na versão Standard se você quer economizar, e na versão HBB se você não vai usar com celular e quer algo com boost em subgraves e a estética preta. Essas são as diferenças. Cara, ponto que me incomoda um pouquinho na Singot, que eu sempre reclamo, ponteira. Pouca ponteira, sabe? Ponteira simples. Poderia vir com mais ponteiras, a concorrência traz mais ponteiras. A case também é muito simples. Tem uma case para transporte? É legal nessa faixa de preço? É. Mas se você compara com o do Titan S, Titan S2, Moondrop May, são unboxings e construções mais refinados. Mas o bicho pega quando a gente fala em som. É aqui onde a Singot, para mim, se destaca como a melhor marca do mercado. Eu sou fanboy da Singot mesmo. E melhor que fone da Singot, velho, só você deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo caso não seja inscrito, porque agora a gente vai falar de som. Bom, o som do EW300 me surpreendeu. No primeiro momento que eu ouvi, ele já me surpreendeu, soa muito refinado. Os agudos são o ponto que mais me chama a atenção. Ele tem um refinamento nos agudos que não é de um fone de $70, é refinamento de fone ali acima de $100 para os meus ouvidos. E isso eu ouvi a primeira vez com o Singot EA500. O EA500 foi um fone que me surpreendeu. Os agudos são muito detalhados, cara. Ele chega no nível de detalhamento de um Moondrop Kato, que custa, sabe, quase $200, $200, né? E o EW300 faz a mesma coisa. A dúvida fica, qual fone é melhor, o EA500 ou o EW300? Cara, eu vou fazer uma comparação direta, porque eu acho que é a maior dúvida das pessoas. O EW300 é melhor em alguns quesitos, o EA500 em outros. E eu ainda prefiro o EA500. O EA500 é um fone mais vivo, tem mais médio grave, tem mais impacto, é um fone mais gordo, é um fone mais pesado. O EA500 tem mais agudos, tem mais efervescência, tem um pouco mais de detalhamento direto para os meus ouvidos. O EA500 é um fone mais vivo, é um fone mais em V, mais enérgico. Mas muita gente reclamou do EA500 por isso. Achou ele agressivo, achou ele um pouco animadinho demais, alegre demais. O EW300 é um fone mais equilibrado. E, cara, comparando com o EW200, anterior a ele, o EW200 era um fone bem equilibrado, mas com bastante agudos. O EW300 eu sinto que refina, tem menos agudos, mas soa mais detalhado ainda, mais espacial ainda, com mais recorte ainda. Então é uma evolução do EW200 e é um fone mais natural, correto e coerente que o EA500. Vai do que você gosta. Eu prefiro o EA500 ainda, mas o EW300 vai ser melhor, na minha opinião, para jogos e para quem procura algo de mais referência, sem tantos médio graves, e a versão HBB para quem quer um boost em subgrave, coisa que o EA500 não tem tanto, né? Ele foca mais em médio grave. Bom, começando com esses graves do EW300. São graves sim fortes, não são graves sim acima do que eu consideraria neutro. Ele tem uma presença de grave com bastante impacto, com bastante presença, só que não é tanto igual o EA500, principalmente médio grave, tá? Ele dá uma enxugada e soa mais detalhado, mais rápido, mais separado. Tecnicamente falando, eu acho que são graves mais resolutos que o EA500, só que o EA500 ganha em dinâmica, que é uma tecnicalidade que eu particularmente gosto muito. O EA500 tem mais impacto, soa mais vivo, enquanto o EW300 soa mais resoluto e separado. Mas os dois para faixa de preço assim são um dos, se não os melhores graves que você vai conseguir, na minha opinião. Eu não recomendaria para quem é basshead, para quem quer uma presença muito forte nos graves. Eu acho que existem fones que vão agradar mais, mas para quem gosta daquela pegada natural, mas com boost, mata pau. E se você quiser um boost a mais ainda em subgrave, tem a versão HBB e tem a versão DSP. Então se você quiser dar um boost em subgrave, você consegue com essas duas versões, tá? Partindo para os médios, cara, eu acho que é um ponto de equilíbrio. Aqui eu acho que ele soa melhor que o próprio EA500, tá? Que o EA500 às vezes fica um pouco fino e brilhante. É raro para os meus ouvidos, mas ele fica. E isso não aconteceu com o EW300. São médios mais naturais, são médios extremamente detalhados. A separação instrumental nessa região do espectro de frequência é assustadora para a faixa de preço, cara. São um dos melhores médios que eu já ouvi nessa faixa de preço. Eu acho, inclusive, que ele é melhor nesse quesito que o EM6L, que é um fone mais caro, que o EA500. É exemplar o que a Singot fez aqui. Timbre de violão,
Você pega o acústico da Cassia Eller, cara, Relicário, vou deixar aí para vocês ouvirem, é muito natural nesse fone. Então, para quem procura uma resposta de médio muito neutra, muito coerente, natural, detalhada e correta, é o melhor fone na faixa de preço para mim. Soa melhor até que o próprio Titan S, soa melhor que um Drop May. É impressionante. E a estrela do show para mim são os agudos, cara. O nível de polimento desses agudos é... Assim, nessa faixa de preço a gente tem alguns colossos que são o Titan S, Titan S2, Moondrop May e o Singlet EA500. Cara, o EA500, para mim, é o mais refinado nos agudos, com maior detalhamento, só que ele pode soar agressivo. O EW300 vai e chega no mesmo nível de detalhamento que o EA500, sendo mais calmo e mais coerente, cara. É mais detalhado que o May, é mais detalhado que o Titan S para os meus ouvidos, que o Titan S2. Então é impressionante. A implementação desse driver piezoelétrico aqui é impressionante. Eu diria que o palco não é tão amplo, Titan S tem um palco maior, EA500 tem um palco maior, mas a imagem é mais precisa. Então o desempenho em jogos também é absurdo. Dependendo do tipo de jogo que você for jogar, ele vai ser o melhor nessa faixa de preço. Dependendo, vai ser o Titan S. Eu acho que o detalhamento do EW300 é maior, a imagem é mais precisa, só que o palco do Titan S é mais amplo. Então vai depender de jogo para jogo, de caso para caso. Mas é impressionante. Eu tô hypando pra caramba, cara. Porque realmente a Singlet tá de parabéns. Fazia tempo que eu não pegava um lançamento tão sólido. Eu peguei achando que era um level upgrade do EW200 e conforme eu fui ouvindo... Cara, o fone é muito polido, cara. Assim como o EA500, é um fone que compete com fones aí de 100, 150, até $200. É impressionante, a região dos agudos é muito bem feita, os médios são muito naturais. Os graves poderiam ter um pouquinho mais de dinâmica para os meus ouvidos. E qual que eu recomendo? Cara, o EW300 ou o EA500? Principalmente para quem vai jogar, eu acho que o desempenho do EW300 pode ser mais interessante, mas para quem gosta de fone mais vivo, como é o meu caso, eu acho o EA500 ainda um fone imbatível. E é o calcanhar de Aquiles da marca, porque, cara, eles lançam muitos fones bons, mas o desafio deles realmente é bater o EA500, e eu não acho que foi o caso dessa vez. Eu acho que eles lançaram um fone tão bom quanto, mas ainda não é um sucessor do EA500. Gente, espero que vocês tenham gostado da review. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam, compartilhem, e eu vejo vocês, como sempre, no futuro. Fui!